Não sei o que eu fiz para ela me castigar desse jeito, né? Responder na bucha, assim, né? Eu sou aquela que, né? Porque quando a gente para pensar nessa pergunta, não é fácil responder, né? Eu estou na terapia, não sei se eu vou conseguir atender. Mas é uma honra para mim, né? Muito obrigada pela confiança de vocês, né? Achei a proposta dela muito pertinente, né? A formação das professoras. E espero em Deus que eu consiga contribuir um pouquinho para essa proposta, né? Eu sou aquela que... Bom, tem algumas pessoas aqui que me conhecem, talvez até melhor que eu mesma, né? Porque quando a pessoa observa de fora, a pessoa vê reações e características que a gente não observa, não tem consciência, né? Mas eu vou começar essa fala dizendo para vocês que às vezes eu escrevo alguns textos, eu gosto muito de escrever. Nem todos eu coloco no Face ou no Instagram, mas eu gosto muito de escrever. Escrever é uma forma de eu me entender. Quando eu coloco ali, eu estou me enxergando e é uma forma de processar os meus sentimentos. Então, sempre eu termino meus textos dizendo assim: eu sou Sandra Ribeiro, vivendo o desafio de não deixar de amar. Então, eu quero começar essa fala com isso. Eu sou Sandra Ribeiro, vivendo o desafio de não deixar de amar. E é por esse desafio que eu estou aqui hoje, para falar desse desafio. Então, eu sou nascida em Telemaco Borba, filha de uma família lá dos tempos da harmonia, que moravam lá nas casinhas da harmonia, filha de uma família onde as mulheres aprenderam a ser fortes, corajosas e lutar pela vida, porque minha avó ficou viúva muito cedo e se empenhou para ajudar a criar. Minha mãe também, né? Minha mãe também era uma mulher muito guerreira. A Sueli conhecia, né, Sueli? A Sueli conhecia, porque a mãe da Sueli passou muito mel na casa da minha avó. Não sei se ela conseguiu, mas passou. Aí eu para provar que ela conseguiu, né? Então, a minha mãe, aí começa a minha história. Eu sou aquela que aprendeu a lutar desde cedo, porque o meu pai foi embora quando eu tinha 3 meses de idade, por causa de desavenças familiares. Ele era uma pessoa que talvez carecesse de ajuda na época, mas a gente não conseguia enxergar isso, né? E ele trocou os pés pelas mãos e fez a minha mãe sofrer, judiou da minha mãe e foi embora. Por que eu estou contando isso? Porque isso tem tudo a ver com a minha história. Ele foi embora e no momento que ele foi embora, eu estava, quem já ouviu esse termo, né, dizendo desenganada para a morte. Com 3 meses eu tive uma enfermidade muito forte e o médico na época disse: leva para morrer em casa. Traz o padre para dar extrema-unção, que era a crença da minha avó, da minha mãe. Só que eles, mesmo dentro da crença deles, com 3 meses de idade, não se recebe extrema-unção. Então chamaram, fizeram ali aquele momento e disseram que eu ia morrer. E eu não morri, né? Vocês estão vendo, né? A belezura, né? Eu não morri. Essa era a previsão do homem, né? A previsão do médico. Mas a previsão daquele que está acima de todas as coisas é que eu não morreria naquele momento. Então, eu cresci cultivando uma dor em silêncio. Você já cultivou uma dor em silêncio? Pois é. Eu cresci cultivando uma dor em silêncio, porque minha avó, apesar de muito guerreira, ela era uma mulher muito rígida com as palavras, e ela me machucava com as palavras dela. Quando ela ficava brava e eu era respondona, sempre fui lutar por aquilo que eu queria. Se ela surrava os outros netos, eu corria, porque eu não ia apanhar. Eu era aquela que corria, eu era aquela que ia para a rua, eu era aquela que enfrentava, só que eu me calava diante da minha dor. E não contava por que eu agia dessa forma. Porque eu dizia, ela dizia para mim assim: teu pai não te amou, teu pai não te amou, teu pai te fechou, teu pai não quis você, teu pai nunca te deu uma lata de leite. Então, se vocês me perguntarem quantas vezes eu ouvi isso, eu não sei contar.
Eu ouvi minha infância inteira isso. A minha mãe não. Minha mãe não falava. Minha mãe era uma pessoa abençoada e que aprendeu a amar porque Deus era na vida dela. E o meu tio, irmão da minha mãe, que me protegia, que acho que era mais que um pai. O meu tio. Então eu fui uma menina amada, muito amada. Mas essa dor cresceu. E hoje, como a proposta da professora Camila é valorizar o que as crianças trazem, nunca ninguém me perguntou na minha vida estudantil o que eu estava sentindo. Nunca ninguém olhou para dentro de mim dentro da escola. Nunca. Mesmo quando eu apresentei enfermidades, no qual eu tive que tomar remédios fortes, e era lógico que em algum lugar ia estourar aquela tristeza, né? Porque não adiantava eu fingir que estava tudo bem. E estourar aquela tristeza, a diretora da escola entrou na escola e eu reprovei, porque eu tomava remédios fortíssimos, e a minha mãe, dentro daquela sabedoria que Deus deu para ela, porque não era possível uma mulher tão sábia, que não tinha nem sentado no banco da escola ainda, porque foi estudar depois de adulta. A minha mãe falou: não vou tirar ela da escola. Se ela reprovar, não tem problema, mas eu quero que ela venha aqui e conviva com as crianças. Mas a diretora, no ano seguinte que eu reprovei, entrou na sala, dentro da sala inteirinha, e disse assim: ô dona Sandra, vamos ver se esse ano não deixa a peteca cair. Eu me senti um cisco na carteira. Então, para ver o quanto é importante a acolhida e você receber e saber o que tem naquela criança, que às vezes você não entende. Lá no Santos Dumont, às vezes a gente recebia crianças, né, Juliana e Sirlene? Às vezes crianças que entravam na sala e deixavam a marca do barro. E aí você tinha duas atitudes: ou você sujou tudo aí, ou você entendia que ele andou várias ruas na Vila Rural de barro para entrar no ônibus. Né? Eu não tive essa colheita. Então eu cresci com essa dor. Só que essa dor, aí você tem duas opções diante da dor, né? Ou você se enterra com essa dor, ou você reage com essa dor. E eu não sei como, desde criança, eu consegui reagir. Quer dizer, agora, depois de adulta, não vou dizer de idosa, e se alguém disser idosa, estou bem de mal, né? Mas eu tenho 58 anos, eu sou quase uma idosa. Quase! Então, eu consegui desenvolver uma resistência. O que era a minha resistência? Eu criei como se fosse um mundo paralelo dentro de mim, de resistência. Podiam falar o que quisesse, podia ver a situação difícil do jeito que quisesse, que aqui dentro eu sabia que no futuro seria diferente. Aqui dentro eu sabia que eu era merecedora de amor, porque eu cresci achando que eu fiz de tão grave para aquele homem ir embora, sendo que eu estava lá no hospital morrendo. Né? Então eu cresci sabendo que aqui dentro de mim, um dia as coisas seriam diferentes. Essa era a frase que permeava os meus pensamentos. Um dia as coisas serão diferentes. E eu comecei a gerar um sonho dentro de mim. Eu era criança. Eu não era assim muito namoradeira no começo. Não, dizer assim, igual essas meninas de agora, né? Eu comecei com 13, eu não sei vocês, né? Não, assim, no vamos ver, né? Mas namorar, né, gente? Também eu era humana, né? Mas eu estou dizendo assim que eu comecei a gerar dentro de mim um sonho de ter uma filha. Então, a minha filha, eu dizia para ela: você é velhinha já, porque você já existe desde que eu tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos, eu comecei a gerar aquele sonho dentro de mim, e esse sonho me acompanhava. Vocês já viram as crianças que têm um amigo imaginário? Né? Eu não tinha um amigo imaginário, mas eu falava com o meu sonho. Falava com Deus e falava com o meu sonho. Eu falava: quando eu tiver a minha menina, e o meu sonho tinha sexo definido, e tinha nome. Quando eu tiver a minha Carolina, eu só não sabia se ia ser Maria Carolina ou Ana Carolina. Com 12 anos eu comecei a pensar: ela vai receber o meu mais puro amor. Eu vou mostrar para o mundo, né?
verdade. Lógico que isso tinha uma explicação na psicologia, né, gente? Mas eu não sabia disso. Eu só sabia que eu desejava aquela vida. Desejava muito. Tanto que quando eu fiz 13 anos, eu fui trabalhar numa loja de um parente meu que vocês não conhecem, é Casamentos, né? Só os velhinhos que conhecem. Sueli não ergue o dedo. Vou dizer que você é. E eu fui trabalhar lá e quando não tinha clientes, eu estava de folga, eu ia na sessão de roupas infantis. E eu ficava olhando aquelas roupas rosas, lindas, lindas, aquelas roupas de bebê. E eu dizia, eu vou levar essa roupa para minha Carol. Vou comprar dessa para minha Carol. E eu compartilhei isso com uma amiga minha, que trabalhava lá, do meu lado. E o tempo passou, eu me casei, que toda panela tem sua tampa, graças a Deus eu não era frigideira, né? E Deus me deu aquele sonho. Deus me deu a realização daquele sonho. Foi uma gravidez muito complicada. Muito complicada, com parto de risco, eu tive pré-eclâmpsia, depois de 5 meses eu não fui trabalhar, eu fiquei mais deitada em casa, voltava um dia, 15 de atestado, para segurar o bebê. Para segurar aquele bebê, aquele sonho. Só que o médico falava, vai ter isso, isso. Um dia antes dela nascer, o médico disse, esse bebê não tem condições de viver. Esse bebê tem isso, aquilo, mas você não pode ficar mais nem um dia grávida. Aí nesse momento eu já estava internada alguns dias para segurar a pressão alta. E quando o médico falou assim, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Posso almoçar lá em casa? Já que eu vou continuar internada, posso almoçar na casa da minha mãe? Foi isso que eu falei. Mas aqui dentro, naquela fortaleza que eu disse para vocês que eu criei, aquela resistência, eu estava falando com o meu sonho, falando com o Senhor. Aí eu fui em casa, fiz uma oração, peguei na minha barriga e falei para o Senhor, falei para o bebê, fique calma, filha, vai dar tudo certo. Você é minha desde que eu tinha 12 anos de idade. Vai dar tudo certo, você vai nascer. E eu fui para o hospital. Com toda a perspectiva de que não daria certo, deu e essa menina não foi nem para a incubadora. E ela viveu, né? E eu continuei vivendo a minha vida, passou o tempo, eu tive a possibilidade de um encontro profundo com o Senhor Jesus, que mudou a minha vida. Eu sei que esse aqui é um ambiente secular, mas eu preciso falar isso, porque se é para falar, eu sou aquela que teve um encontro profundo com Jesus, que mudou tudo. Não posso deixar isso de fora. E nesse mudou tudo, o Senhor me deu a oportunidade de reencontrar meu pai, de perdoar e pedir perdão, porque quando a gente está magoado, a gente acha no direito de falar coisas que não deve, né? O erro dele era dele, mas eu me coloquei como maior vítima. O erro dele, eu julguei e condenei, eu fui lá pedir perdão, e ele também. Isso fez diferença na vida dele e fez diferença na minha vida. E quando eu falei, fui para o hospital, eu fui lá na casa de minha mãe almoçar, eu falei com o bebê na barriga e daí falei com Deus. Falei assim, Deus, eu não perdoo meu pai, o Senhor sabe que eu tenho ódio. Eu não perdoo ele. Mas eu falei para ele, se o Senhor quiser entrar na minha vida, eu vou deixar um pedacinho assim, ainda fiz assim na minha oração. Um pedacinho assim, para o Senhor entrar e fazer uma obra. Quiser fazer, eu perdoar, o Senhor faz. Eu estou sendo sincera, Deus, eu não vou perdoar não. Mas se o Senhor quiser fazer algo, o Senhor faz. Mas por favor, não leve a minha filha e nem eu, porque filho sem mãe não tem sentido, mãe sem filho também não. Então ela viveu. Aí depois, quando ela tinha uns 5 aninhos, né, eu fui reencontrar meu pai, continuei vivendo a minha vida já de uma forma diferente. Eu trabalhava, tinha sido professora no início da minha vida profissional. Saí da prefeitura para trabalhar na Caixa Econômica Federal, porque passei no concurso.
Trabalhei 13 anos na Caixa. Aí eu fui embora para São Bernardo do Campo, porque eu fui me capacitar lá, fazer o curso de bacharel em teologia, porque eu queria ser pastora da minha igreja. E fiquei nesse ramo do pastorado por 10 anos, saí da Caixa, porque nesse momento precisava uma decisão. Saí da Caixa crendo que o Senhor ia me sustentar, né? Mesmo que as pessoas não entendessem, eu entendia e criei. Nesse momento eu tinha minha mãe, que era uma guerreira, ao meu lado, para me ajudar. E eu fiquei. Aí no momento em que eu era pastora lá em Londrina, a minha mãe desenvolveu uma doença. Ela teve linfoma, que foi a doença pelo qual o Senhor usou para recolher ela aos céus. Eu larguei o pastorado, entreguei a credencial e vim e fiquei do lado da minha mãe por 2 anos e meio, até ela falecer. Que dor terrível! Que dor terrível! Eu vi a minha mãe definhando daquele jeito. Todos os momentos. E ainda hoje eu agradeço. Porque Deus me proporcionou essa possibilidade de ficar com a minha mãe. E uma das coisas mais marcantes para mim, vou pedir licença porque eu vou pôr a mão em você. Posso pôr a mão em você? Uma das coisas mais marcantes para mim é quando eu terminava de dar banho na minha mãe, colocava ela na cama e penteava o cabelo dela. Então eu ia pegando naquele cabelinho que sobrou da quimioterapia e ia passando creme nas costas dela e ia agradecendo a Deus. Falei, Deus, muito obrigada. Cuidar dessa mulher é maravilhoso. Muito obrigada. Naquele momento eu sabia que ela estava morrendo, mas eu ainda conseguia ver algo bom, que era aquela comunhão. Como isso foi marcante para a minha vida. Aí nesse momento a gente já servia a Deus. Eu deixei de ser pastor e eu fui servir a Deus na Igreja Assembleia de Deus. Até tem uma irmã minha aqui, a nega, Luciana, e a Maria. E a Camila, credo, aquele povo velho. Inclusive os pais da Camila e a irmã da Camila são da minha igreja. Então, a minha mãe morreu, nós enterramos. E foi um momento de extrema dificuldade, também por desavenças familiares, né, irmãos? Irmãs, não, desculpa, tá? Sei que eu não estou na igreja. Meninas, nem toda família é 100%, eu acho que nenhuma, né, gente? 100%, né? Sempre tem, né? Então aí também está uma coisa importante, uma dica importante para nós na hora de olhar as crianças quando chegam, né? Eles não têm culpa das dificuldades que eles enfrentam em casa. E eu tinha um problema, que era um irmão muito contraditório, né? Muito difícil de lidar, muito mesmo. E ele conseguiu fazer com que aquele momento de enfermidade, de morte, de luto pela minha mãe fosse ainda pior. Aí a gente conseguiu superar, fizemos inventário, vendemos a casa, e eu fui recomeçar a minha vida em outro lugar. Aí nesse momento eu fui chamada na prefeitura e eu fui trabalhar de professora, né? E eu considerei isso uma bênção, porque eu comecei minha vida profissional como professora e eu terminei como professora, e isso foi uma alegria muito grande para mim, porque pense numa pessoa faceira dentro de uma sala de aula. Eu amo, né, gente? Se você falar o contrário de mim, minha coordenadora é hoje, mas ele vai falar muito. Mas eu amo mesmo, meninas. E aí nesse tempo, né, veio o quê? O Covid. Que tempo difícil. E eu esqueci de contar para vocês que eu me divorciei do pai da minha filha quando ela tinha 5 aninhos. E não casei de novo. Criei minha filha por questões assim tão difíceis que eu vivi lá na minha infância, na pessoa da minha avó. Eu optei em não expor a minha filha a situações constrangedoras que pudessem colocar a vida dela em risco, e eu criei ela sozinha. E daí agora, depois de adulta, casada, com um filhinho lindo,
Quem tem meu Face vê lá que é verdade, que ele é lindo. O meu neto. Deus me deu um esposo. Deus me deu um esposo. Né, Maria? Deus me deu um esposo. Conhecido da Maria. Pastor da igreja. E foi um tempo curto, porque o Senhor o levou, vai fazer 2 anos. Foi um tempo curto, mas pense numa bênção. Deus me deu a oportunidade de viver uma realidade maravilhosa. Maravilhosa. Sabe o que é você querer saber que você é amada? Saber que você é respeitada, que você é amada, que você é paparicada. Foi pouco tempo, mas Deus me deu essa bênção. E durante o Covid, infelizmente, para mim, né? Eu perdi o meu sonho. O que era o meu sonho? O que eu falei para vocês que era o meu sonho de infância? Ter uma filha. Ter uma filha. O Senhor a levou. Aquilo que eu tinha tanto medo. Sabe quando você escuta histórias das pessoas que falam assim, nossa, teve um acidente, morreu o filho único da pessoa? Eu tinha um verdadeiro pavor disso. Pavor. Porque eu não pude ter mais filhos. Eu só tive ela por causa dos problemas de saúde. Eu tinha verdadeiro pavor. E quando Deus me fortaleceu, que parece que eu esqueci um pouco esse medo, chegou o Covid. E o Senhor a levou. Dentro de um mês ela ficou enferma. E em 14 dias que ela ficou no hospital, o Senhor a levou. E eu tinha também uma irmã. O Senhor a levou também na mesma semana. Na mesma semana. Como você consegue falar tudo isso sem chorar? Quem disse que eu não choro? Vou chorar lá em casa, não vou chorar perto de vocês. Não, mas eu falo isso porque Deus é Deus. Viu? Porque Deus é Deus. Talvez eu tenha aprendido muita coisa com a minha mãe. Ser essa fortaleza e lutar. E depois ela pôde aprender comigo. Entregar a vida totalmente nas mãos do Senhor. Depois eu devolvi o conhecimento para ela. Entregar a sua vida totalmente e confiar. Então nesse momento em que eu me vi sozinha, daí eu estava com meu esposo ainda vivo, né? Eu infelizmente teve dias que pegar uma vassoura e passar dentro de casa, passar uma vassoura no chão de casa era algo pesado. Eu pegava a vassoura e não conseguia. Mas eu louvo a Deus, porque Deus levantou pessoas, amigos verdadeiros, que se tornaram irmãs, uma amiga verdadeira que se tornou irmã, que saía da casa dela e ia lá em casa limpar minha casa para ela. Porque eu não conseguia. Eu não conseguia. Porque naquele momento, como é que você se sentia, Sandra? Naquele momento eu me senti vazia. Sabe vazia? Sabe quando você pega um saco de pão e você quer reutilizar ele, você vira de boca para baixo, chacoalha e sai tudo a farofinha, a farela do pão? Assim que eu me senti. Um saco de pão chacoalhado. E eu não conseguia levantar da cama. Eu levantava porque eu precisava. Eu fazia o serviço da casa, fazia comida para o meu esposo. Mas quando chegava às 5 horas, que eu tinha que buscar meu neto em casa, na escola, era outra pessoa. Então eu me levantava. E aí eu podia dizer, eu sou aquela que vive o desafio de não deixar de amar. Porque o meu neto já estava vivendo um luto com 1 ano e 11 meses de enterrar a própria mãezinha dele. Eu não tinha direito de acrescentar sequer uma pedrinha, pesando ainda mais esse luto. Esse menino precisava do meu amor. Então eu nunca escondi dele que a mamãe dele está. Ele sabe até hoje. Hoje o meu genro casou de novo. Então ele tem 2 mamães. A mamãe Nice que está em casa e a mamãe Carol que está no céu. Mas em nenhum momento eu deixei que isso transformasse em algo amargo para o meu neto. E esse foi o meu pedido desde a hora do velório lá. Eu falei para o meu esposo, porque era um homem de muita fé, eu falei, pelo amor de Deus, ore por mim, porque eu não quero que venha nos meus lábios palavras que vão desagradar
Deus e nem trazer amargura no meu coração. Ah, o mundo acabou. A vida acabou. Não acabou, eu estou aqui, eu estou respirando. Eu tenho uma dor profunda de ter enterrado minha filha e minha irmã. Profunda. Mas eu tenho um menino lindo crescendo diante de mim, que é uma vida que o Senhor me deu. Lindo, lindo, lindo. E está aí as meninas, não é lindo meu filho ou Camila? O teu também. Ah, não é meu filho, é meu neto. Mas ele é meu filho do coração. Nenhum momento eu quis tomar o lugar da mãezinha dele e dizer, me chama de mamãe, não, eu sou a vovó. Às vezes ele erra, sabe? Eu disse, vovó, neném, vovó. Ele disse que ele não é mais neném, mas só para mim ele ainda é. Ele ainda é. A Luciana também conhece, né, Luciana? Porque ele frequenta a igreja comigo, toca no percussão. E Deus me deu uma chance novamente. De tudo aquilo que eu não vivi com a Carol, porque eu trabalhava, eu não tinha tempo de cuidar dela, agora eu vivo com o Pedro. Ai, que delícia, gente. Ai, que delícia quando eu coloco um pano na sala, sabe, Josana? E a gente até pensa que ali é um parque, mas não é. É a sala da minha casa e eu monto um piquenique com ele, né? Aí eu lembro daquela toalha. Como era o nome daquela toalha da Marta Chaves? Poxa! Quem falou toalha aí? Vai levar pro chuveiro. Eu lembro daquela colcha, eu tinha até vontade de pedir para mandar fazer uma daquela, porque eu usava muito aquela colcha, sabe? Eu usava muito para fazer leitura, para brincar com as crianças. Então eu coloco no chão da sala e nós montamos o piquenique. E lá vai ele, ajuda a montar o piquenique. E ali a gente faz oração, agradece por aquele alimento. Gente, às vezes é uma pipoca com suco, porque ele não toma refrigerante. Uma pipoca com suco e um salgadinho de pacote. Mas é uma alegria sentar no chão. Eu não sento muito bem, porque senão eu não consigo levantar. Mas é uma alegria sentar no chão da minha sala e participar do alimento com aquele menino que Deus me deu. Então eu quero hoje terminar essa fala dizendo: eu sou a Sandra Ribeiro, que vive o desafio de não deixar de amar. Eu espero ter contribuído com essa proposta, né? E ver, olha, que hoje o Pedro vive, né? Pedro, o nome do meu neto, vive essa realidade de levar para a escola tudo que ele vive, como a professora Camila falou. E eu até lembrei da Elisada quando ela falou que tem criança que chega dizendo mulher, né? Então, o Pedro, ele aprendeu a falar com fome. Quando a mamãe morreu, ele não falava. E essa era a maior dor do meu coração, porque ela foi para o céu, né, sem ouvir mamãe, né? E ele falou mamãe para a madrasta, porque ele aprendeu a falar com 3 aninhos na fome. Então hoje ele fala assim, palavras muito assim difíceis. Por exemplo, se ele for sentar aqui, ele fala, ai, que cadeira confortável, né? Ele fala direitinho, mas ele também fala umas palavras assim, porque ele se lá do sítio, sabe? Eu não vou lembrar agora uma palavra, mas ele fala umas palavras assim, que daí eu vejo assim, eu não corrijo, porque daí depois eu vejo que ele mudou e fala a palavra correta, mas pelo exemplo. Pelo exemplo. Ele fala porque ele ouve a gente falar do jeito certo, né? Mas ele fala umas coisas. Eu queria lembrar uma palavra agora assim, lá que eles falam no sítio, né? Que eles têm sítio, a família do pai dele, então todo final de semana ele vai, porque aquilo é uma vida para ele, né? Então tá aí, o meu desafio é esse menino. E quando eu digo que eu sou a Sandra Ribeiro vivendo o desafio de não deixar de amar, é porque isso eu quero que você guarde no teu coração. O amor é igual assim, vamos dizer, o leite materno. O que faz o leite produzir? Sucção. Quanto mais você dá de mamar, mais se produz. Então, a minha filha eu perdi, a minha irmã eu perdi, mas a minha capacidade de amar está aqui dentro, porque é Jesus quem dá. E você tem essa capacidade, tanto quanto eu, né? E isso pode ser na sua família, mas também pode ser com as suas crianças na sala de aula, né? Que quando elas chegam até você, elas estão trazendo uma história, assim como Pedro leva lá para a escola. Ele conta tudo para a professora, tudo. Assim como ele conta tudo de lá para cá. Então, eu sou Sandra Ribeiro, vivendo o desafio
Obrigada, gente.